Olha, a Embaixada Brasileira na Ucrânia recomenda o uso de trens para sair do país. A informação da repórter Luciana Verdolim aqui de Brasília, que traz os detalhes. Quais são os países que estão aceitando, Luciana, os fugitivos da guerra e como que a diplomacia brasileira vem se comportando? Olha, Tiago, esse trabalho da diplomacia brasileira está sendo feito ininterruptamente desde o início dos trabalhos, desde o início dos conflitos. E esse grupo de apoio que foi criado pela Embaixada lá do Brasil em Kiev tem prestado exatamente essas informações. Eles estão recomendando, por exemplo, que os brasileiros devem seguir rumo sempre a oeste do país. É preciso ficar de olho no horário dos voos, dos trens. Hoje saiu um trem de Kiev e os horários são anunciados assim poucas horas, algo em torno de 1 hora antes. Então, a recomendação é fazer o deslocamento para a estação se for seguro. E essa questão da segurança é sempre lembrada pela Embaixada lá do Brasil na Ucrânia, lembrando que os deslocamentos só devem ser feitos fora do horário do toque de recolher e também de forma segura. Os horários dos trens não estão, o regime de saída dos trens é considerado como um regime especial e não há aqueles horários pré-marcados. Muitas vezes os horários são anunciados poucos minutos antes, então é preciso ficar muito atento, mesmo para quem está indo para a estação, é preciso ficar muito atento às mensagens. Essas estações estão ficando cheias, porque são também abrigos. E a Embaixada está lembrando, Tiago, que em muitas localidades há uma prioridade para idosos, mulheres e crianças. A partir de hoje, lá em Kiev, passa a vigorar o toque de recolher apenas de 10 horas da noite às 8 da manhã e é fora desse horário que os brasileiros devem procurar a estação, se for possível. Vale ressaltar que a Embaixada recomenda que esse deslocamento não deve ser feito quando houver, por exemplo, alerta de ataque aéreo. Recomenda-se trens para Lviv, partindo para Chop ou Chernivtsi. Muito complicado esses nomes. De Lviv é possível ir direto para Polônia, Varsóvia e Chelm, bem como trens para Chop, onde há conexão fácil com a Hungria. E também, a partir de Chernivtsi, a possibilidade de apoio local da Embaixada Brasileira para chegar à fronteira com Moldova ou Romênia. Isso depende da situação, depende de como está a questão dos conflitos nos locais. Por isso, a Embaixada está recomendando, inclusive, o preenchimento de um formulário que foi disponibilizado aos brasileiros. E esse formulário, quando o brasileiro avisa que está se deslocando de Kiev, por exemplo, para uma outra cidade, a Embaixada mais ou menos que acompanha e já começa a fazer contato com as autoridades dos países onde os brasileiros estão se deslocando. Não é aconselhável fazer a travessia a pé. A Embaixada ela tem feito muitos alertas com relação a isso, principalmente com a Polônia, onde há congestionamento, há muitos atrasos na migração. Para quem tem meio de locomoção próprio, a Embaixada recomendou hoje deslocamento, pontos de passagem na fronteira ali com Moldova, exceto perto de Olessa, onde a situação estaria bastante complicada. O tempo de espera para atravessar para a Eslováquia é também bastante bom. Então, quem tiver possibilidade pode se dirigir a esses locais. E outra coisa, os trens estão partindo, muitas vezes são viagens de 2 dias, e como eles estão saindo em cima da hora, não há uma programação específica, não há alimentação nos trens. Então, a recomendação é de, em qualquer deslocamento, levar água e comida. E a Embaixada está lembrando também que a maioria dos trechos são feitos de forma gratuita pela companhia local lá da Ucrânia. Apenas destinos para a Hungria ainda estão sendo cobrados. Então, isso também precisa ser levado em consideração na hora de se definir qual o melhor deslocamento. Muitos brasileiros estão acompanhando esses grupos. A Embaixada está recebendo também um apoio. Cerca de 8 diplomatas
diplomatas estão sendo direcionados lá para a região para garantir um maior apoio aos brasileiros que muitas vezes estão tendo dificuldade, principalmente em contato telefônico com a embaixada. Traz daqui a pouco outras informações diretamente de Brasília, falando sobre a questão dos brasileiros que tentam sair da Ucrânia. A gente gira agora os nossos comentaristas. A Amanda Klein já está conosco aqui. Amanda, bem-vinda. E além de fazer uma análise, Amanda, sobre esse dia de conflito, mais um dia de conflito, as tentativas de se chegar a um acordo de paz, o professor Manuel Furriela está aqui conosco nos estúdios. Ele fica mais um pouquinho aqui no Jornal da Manhã. Se quiser fazer uma pergunta para o professor, fique à vontade. Tudo bem, Amanda? Bom dia. Tudo bem, Thiago, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes, bom dia ao professor Manuel também. Professor, então começo me dirigindo já uma pergunta ao senhor, porque eu acho que a grande expectativa de hoje é do encontro dos representantes da Ucrânia e da Rússia lá na fronteira com Belarus. O que podemos esperar, embora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não tem grandes expectativas, não nutre grandes esperanças a partir desse encontro. De qualquer forma, será a primeira conversa que pode, eventualmente, não sei, levar a um cessar-fogo ou, talvez na expectativa da Rússia, aos termos de rendição da Ucrânia. O que o senhor acha? Realmente, eu acredito que vai ser difícil sair um acordo agora, né? Talvez esse armistício, cessar-fogo, tenha aí alguma possibilidade, mas aí não é também lá muito estratégico para a Rússia, já que é uma promessa do Ocidente, principalmente de integrantes da OTAN, em enviar armamentos para a Ucrânia, inclusive apoio também econômico dos Estados Unidos, já um valor substancial a caminho. Se você tiver um armistício, a Rússia também está dando tempo, né, permitindo com que a Ucrânia tenha algum nível de reorganização para seu enfrentamento. Então, é muito complexo. O que a gente tem aí realmente de importante é que é um primeiro diálogo. Esse é o fato mais importante, mais relevante, que a gente pode reconhecer como importante. Agora, grandes expectativas em termos de acordo são improváveis e alguma chance, mesmo que remota, para um cessar-fogo.